Oi, gente. Quem tem medo de Paulo Galo? Essa e outras questões eu vou responder nesse vídeo. Paulo Galo é uma liderança dos entregadores antifascistas e recentemente ele fez uma denúncia de que foi espancado, torturado pela Polícia Militar de São Paulo. E nessa denúncia ele deixou claro que se trata de uma tentativa de intimidação e de repressão política, porque o Paulo Galo relatou que os policiais, enquanto faziam esses atos, disseram para ele: faz o L agora, se referindo, claro, a Lula, né? Se referindo à última eleição presidencial. Então se trata, obviamente, de uma atitude de caráter político. Agora, por que a polícia teria feito isso? Eu tenho todos os motivos para acreditar no Paulo Galo. Eu acredito sim que isso aconteceu com ele. É claro que isso tem que ser investigado, né? Inclusive, a Polícia Militar instaurou um procedimento para apurar, mas longe de ser uma apuração apenas da Polícia Militar, é muito importante demandar que o governo federal e o ministro Flávio Dino estejam envolvidos nessa apuração desse crime hediondo, né? Mas por que a polícia fez isso? Bem, porque está cada vez mais claro que Paulo Galo não pode ser comprado. Aqui lembrando vocês, quando o Luciano Huck me ligou, né? Ele respondeu a Luciano Huck que é claro que ele fala com os donos dos aplicativos, mas não de portas fechadas. Porque ele percebeu, Paulo Galo percebeu, que o Luciano Huck e esses donos de aplicativos querendo falar com ele entre portas fechadas, é óbvio que tinha grande chance deles quererem subornar, deles quererem comprar o Paulo Galo. E ele não quis se vender. Ao não querer se vender e ao ter feito uma campanha firme contra o fascismo, mas não só isso, a favor dos direitos dos trabalhadores de aplicativos, Paulo Galo virou um alvo da direita fascista e que está a serviço dos interesses dos grandes capitalistas. E aí eu me lembro da história. Quando os primeiros movimentos de trabalhadores, as primeiras greves foram surgindo, e especialmente movimentações no século XIX contra o trabalho infantil, que horrorizava Karl Marx, contra aquelas condições de trabalho subhumanas que eram submetidos os trabalhadores com jornada de trabalho de 16 horas. Quando esses trabalhadores se organizaram e se mobilizaram, não só na Europa, mas pelo mundo, demandando melhores condições de trabalho, demandando direitos trabalhistas, o que é que os capitalistas fizeram? Os capitalistas, via de regra, demandaram da polícia que a polícia fosse e acabasse e reprimisse essas manifestações e prendesse as lideranças. Existe uma história disso. É claro que nos dias de hoje existe uma polícia antifascista e nem toda polícia concorda ou faria o que tudo leva a crer esses policiais fizeram contra Paulo Galo. Mas essa atitude de reprimir e buscar intimidar uma liderança popular é justamente uma atitude que demonstra ódio, mas que demonstra também medo, receio, que essa liderança popular galvanize cada vez mais apoio, cada vez mais a classe trabalhadora se organize e cada vez mais lute pelos seus próprios direitos. Uma coisa que de fato assusta muito os capitalistas é o que foi feito em Araraquara pelo prefeito Edinho Silva e pelos trabalhadores de aplicativos de lá. Porque os trabalhadores de aplicativo de Araraquara organizaram uma cooperativa e, com a ajuda da prefeitura, conseguiram a licença para um aplicativo, o Bibimob, que permitiu com que eles ficassem com 95% do valor da tarifa. Quanto mais os trabalhadores perceberem que eles podem produzir e que eles podem organizar negócios, fábricas e firmas em que eles vão decidir o que é produzido, como é produzido, o que fazer com os lucros, mais e mais os capitalistas e os oligarcas vão ter medo.
Se o Paulo Galo, que é uma liderança importante, se tornar uma pessoa que defende, que advoga nessa direção, isso vai dar mais medo a eles cada vez mais. Uma vez eu fui questionado por uma pessoa, né, num debate, por que eu estava tão convicto que luta de classes é uma realidade. Né? As pessoas me perguntam assim, André, por que luta de classes é uma coisa tão óbvia para você? E a minha resposta foi a seguinte: se não existisse luta de classes, nunca teria acontecido uma greve. Não teria razão para ter mobilização da classe trabalhadora por melhores direitos. Não teria razão para haver embates constantes entre os interesses dos donos dos meios de produção e aqueles que vendem o seu trabalho como mercadoria, o seu tempo, para poder sobreviver. Né? A luta de classes, ela é tão óbvia porque ela mostra a contradição de interesses de diferentes classes. E o caso que aconteceu com Paulo Galo demonstra uma direita fascista que age a serviço dos oligarcas, que age a serviço daqueles que querem manter o seu domínio e o seu controle. E é por isso, gente, que a gente tem que apoiar lideranças como Paulo Galo, enquanto, claro, ele estiver agindo como ele está agindo, né? E eu não tenho motivos para acreditar que ele vai mudar, mas enfim, a gente sabe do conceito gramsciano de transformismo, né? Tem que ter cuidado, mas tudo leva a crer que ele não vai mudar nessa defesa. E a gente tem que ter um apoio intransigente e forte à iniciativa de cooperativas. Defender o envolvimento do governo federal. Defender o fortalecimento das iniciativas, como o que aconteceu em Araraquara. Repudiar o que aconteceu com Paulo Galo sempre. Demandar do ministro da Justiça, Paulo Dino, que se faça justiça e uma investigação rigorosa para que os policiais que fizeram esse ato hediondo sejam punidos e que a polícia deixe de ser uma polícia tão dominada por uma ideologia fascista. Tudo isso é fundamental. Mas é fundamental também reconhecer que o que aconteceu com ele faz parte de uma longa história de luta da classe trabalhadora. E que nós temos que ter clareza de que essa luta se encontra tão atual quanto foi no passado, ela se encontra tão importante quanto foi no passado. Conquistas foram feitas no passado, mas nós temos que ampliar essas conquistas no presente. É absolutamente possível. Quando as pessoas me perguntam se eu acredito que é possível, sim, nós irmos além das conquistas dos direitos trabalhistas na Constituição, eu digo para as pessoas sempre que existem diversos exemplos de cooperativas espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, que mostram que a classe trabalhadora pode assumir, sim, um papel dirigente, um papel de poder e se organizar de forma democrática. Isso é possível. E o maior medo da direita, dos fascistas, é que lideranças como Paulo Galo comecem a galvanizar as forças da classe trabalhadora nessa direção. E por isso que eles querem intimidar uma figura como ele, tentar silenciar uma liderança como ele. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.